Olá, pessoal! Bom vídeo para vocês. Se curtirem a história, deixem o like e contem nos comentários de onde estão assistindo. História realista, com nomes e detalhes alterados. Conteúdo narrativo, sem conselhos ou diagnósticos. Hoje entrou no meu consultório um homem que passa os dias a pôr o tempo dos outros a andar e, em casa, evita qualquer coisa que faça tic-tac. Chamo-me André Sampaio, 41 anos. O meu gabinete fica num segundo andar de um prédio antigo, 2 cadeirões frente a frente, um radiador, que no inverno instala baixo, e uma janela para a linha do elétrico. Eu não ensino, escuto. No meu caderno guardo miudezas. Dobrou o talão em 4, cheiro a óleo nas mãos. Não olhou para o relógio. Esta é a história de um homem que trabalha rodeado de mecanismos e ainda assim escolhe viver sem ponteiros em casa. Apresentou-se. Baltazar Duarte, 58, relojoeiro. Chegou a hora exata combinada, parou um segundo no vão da porta, como quem confere com um metrônomo invisível, e pousou sobre a mesa uma caixa metálica baixa, com um autocolante a dizer Parafusos Nanshu 2. Olhou para o radiador, que nessa tarde não dizia nada, e sorriu só com um canto da boca. Não gosto de chegar atrasado, disse. No meu ofício, é a única coisa que se nota logo. As mãos estavam escuras nas dobras do óleo, unhas direitas. No pulso esquerdo, uma faixa de pele mais clara. O lugar onde um relógio podia estar. E sem relógio por quê? Perguntei. Para não me habituar ao que não fui eu a dar corda, respondeu, com um sorriso curto que não lhe subiu aos olhos. Falava baixo, sem pressa, como se afinasse cada pausa com uma chave minúscula. Descreveu a oficina no rés do chão de uma antiga mercearia, paredes grossas, silêncio só quando tudo está desmontado. Com as máquinas montadas não é silêncio. Parece um mercado sem gente, em todo o lado, qualquer coisa a marcar. Contou clientes que trazem o tempo no bolso e o despejam no balcão e ele ali a tentar não o espalhar. Disse latão, rubis do âncora, mola a ir em onda, sem um único, gosto muito do que faço. Só o gesto dos objetos no espaço. Tirou do bolso uma folha de caderno sem mola com uma tabela a lápis, datas e linhas curtas. 19h37. Devolvi regulador de parede. 12h05. Cliente esqueceu o guarda-chuva. 08h10. Elétrico travou na curva sem razão, sem explicações como rótulos em caixas de arrecadação. Ultimamente fecho a oficina há horas, disse. E não tenho pressa de subir. Fico no átrio a ouvir máquinas de lavar dos vizinhos. São honestas, trabalham quando devem e calam-se quando acabam. Comprei uma nova lá para casa, mas vai 3 semanas sem a ligar. O relógio de parede também não dei corda. Desenrolou um pequeno envelope de papel. Despejou para a palma uma pitada de microparafusos que, à luz da tarde, parecia sêmola e voltou a guardá-los. Em casa, tudo o que marca tempo vive dentro de uma gaveta, continuou. O temporizador da cozinha, idem. Ontem o estafeta ligou. Estou à porta. Pus água ao lume e achei que chegava. Sem temporizador, meti conversa com o vizinho. Quando desci, 4 minutos. A carrinha já tinha ido. Disse o simples, sem pena. Depois mostrou um impresso da administração do prédio. Letras pretas em fundo branco, logótipo ao canto. Uniformização de placas exteriores. Prazo, 7 dias. Querem tudo a branco com letras iguais. Passou o dedo por 7 dias. A minha placa é de madeira, escurecida da chuva. Toda a gente do bairro a conhece. Debaixo de uma nova vou sentir que mudei de apelido. Digo sempre, vou pensar, mas o prazo anda. E se não chegar a tempo? Perguntei. Tiram eles e metem outra, respondeu. Mandaram exemplos para eu escolher. São iguais ao pixel. Caiu um silêncio curto. Lá fora, um elétrico fez a curva devagar. O ar mexeu um pouco. Tenho uma caixa só de ponteiros, disse de seguida. Longos, finos, enferrujados, quase novos. Alguns de relógios que já ninguém veio buscar. Não deito fora. Gosto de saber que tenho tempo de reserva em forma de metal. E em casa? Arrisquei. Em casa, tenho reserva de silêncio. Disse, sem drama. Não sei se é o certo.
Por enquanto é assim. Vive sozinho. Já vivia acompanhado. Resumiu, sem datas. Um filho fora do país, mensagens raras, como horários. Chega o dia 14, ou não esperes. Ao domingo, o vizinho do segundo deixa-lhe um jornal. O Baltazar não lê, guarda por baixo das facas para as manter direitas na mesa de trabalho. Sinceramente, disse perto do fim da hora, tocando de leve na caixa sobre a mesa. Não vim pedir conselho. Queria dizer alto que não tenho medo da placa nova. Tenho medo dos furos que ficam quando a velha sai. Aqueles retângulos limpos na parede, que a gente aprende a não ver. O que é que faz hoje? Perguntei, mais para o ouvir, pôr em frase. Encolheu os ombros. Vou passar pelo Lago do Jardim. Há lá um homem que joga xadrez e está sempre a esquecer o relógio no canto do tabuleiro. Tem outro no bolso, para o caso de esquecer o primeiro. Gosto da reserva dele. Ficamos 1 minuto calados. O radiador não estalou. O elétrico desapareceu depois da curva. Posso trazer uma coisa na próxima sessão? Perguntou. Fica aqui em cima da mesa enquanto falamos. Não é para mostrar. Pode. A minha placa de madeira, acrescentou, tocando o pulso sem relógio como quem confere uma escala invisível. Quero ver se aguenta este silêncio. Levantou-se, fechou a caixa com a unha, agradeceu o curto, como se agradece um trabalho bem feito, e a porta clicou certa. Quando fiquei sozinho, abri a janela. A linha ainda estava morna das rodas. No tampo, uma migalha de latão quase invisível. Escrevi no caderno. Placa, 7 dias, estafeta. -4 Minsko, reserva de ponteiros, silêncio na gaveta, jardim, xadrez. A próxima sessão ficou marcada. Faltam 6 dias para o prazo. E eu, sem dar por isso, fiquei curioso pelo som da madeira pousada numa sala quieta. Chegou com a placa ao ombro, embrulhada num jornal do bairro que ainda cheirava a tinta fresca. O cheiro da madeira veio primeiro. Chuva antiga, verniz gasto, cola de contacto. Entrou devagar, pousou o embrulho sobre a mesa, como quem deita um retrato de família, e tirou do bolso um pano dobrado em 4. O pano tinha marcas de óleo nas pontas. Não é para enfeitar, disse, a ajeitar o jornal. É só para estar aqui enquanto falo. Desembrulhei com ele. A madeira era escura, as letras cavadas à mão, relojoeiro. No canto inferior direito, quase apagado, um número de telefone de 7 dígitos, desses de antes dos prefixos. A superfície estava marcada por anos de sol desigual. Ele passou a palma aberta, sem força, como quem mede a espessura do tempo. Trouxe-a para confirmar se ainda tem som, explicou. Em casa, não consigo ouvir nada. Fica muda. Sentou-se. O radiador, nesse fim de tarde, não estalava. Lá fora, um elétrico raspou a curva devagar. As janelas do prédio da frente repetiram o barulho em eco curto. O Baltazar tirou do bolso 2 parafusos longos com tinta branca seca na rosca. Eram 4. 2 saíram. Estes ficaram. Pousou-os alinhados, cabeça com cabeça. Os que resistiram, eu não quis forçar. O cimento não gosta de despedidas à pressa. Falou com a administração. Falei, suspirou sem drama. Está no regulamento, disseram como quem anuncia chuva. Mandaram o mesmo PDF que já tinham mandado. E um prazo a contar, sexta-feira. Faltam 5 dias. Do envelope fino que trazia dentro do casaco, tirou a folha timbrada com letras pretas em fundo branco e logótipo ao canto. Uniformização de placas exteriores. Prazo, 7 dias. Instalação a cargo do condomínio em caso de incumprimento. Custos debitados na cota. Passou o polegar por custos debitados, não pela soma. Não é o dinheiro, murmurou. É acordar e ver outra coisa a dizer o meu nome. Falou da cave onde trabalha, o resto do chão de uma antiga mercearia que ainda guarda cheiro a fruta nos azulejos. Descreveu como a porta range no frio e como o vizinho do segundo lhe deixa o jornal de domingo dobrado na portaria. Guardo-o debaixo das facas para ficarem direitas, disse, quase a sorrir. Mencionou a máquina de lavar nova encostada à parede da cozinha há 3 semanas. Não está ligada, mas ocupa o sítio certo, acrescentou. Pequenas peças a encaixar. Ontem o estafeta ligou outra vez, contou. Estou à porta. Pus água ao lume e achei que chegava em 2 minutos.
Sem temporizador, fiquei a falar com o senhor do Treutono School sobre a umidade do prédio. Quando desci, 4 minutos. A carrinha já tinha virado na esquina da papelaria. Disse o plano, sem lamento. Abriu depois o jornal que embrulhava a madeira e, com o canto, limpou o pó de uma das letras cavadas. Ficou tinta preta nos dedos. Posso? Pediu, com um gesto mínimo de dar a volta à placa. Viramos, no verso, colado por fita de papel, já quase transparente, um retângulo amarelecido. Tinha uma morada que o tempo borrara e, ao centro, a data 1997, escrita a lápis. A fita erguia-se nos cantos como folhas em agosto. Isto não lembrava, disse baixo. Ou é da antiga montra, ou é da primeira vez que a preguei na fachada. 1997. Eu já trabalhava assim. Mudei da moraria para aqui por causa da umidade e do barulho da noite. Leu a data outra vez, como quem testa um ponteiro. Guardou silêncio o tempo suficiente para o elétrico seguinte passar. Depois pousou a mão sobre a madeira, não para aprender, mas para lhe tirar a tremura. No jardim ontem, o homem dos xadrezes esqueceu de novo o relógio no canto do tabuleiro. Contou, com a voz a aquecer. Dei-lhe. Ele disse, a sorte é ter 2. Eu pensei, a sorte é saber qual deles se usa. E a placa, o que é que quer fazer com ela? Perguntei. Hoje? Olhou de lado para o papel do condomínio. Hoje quero que fique aqui a ouvir esta sala. Amanhã, se conseguir, vou buscar os outros 2 parafusos. Quero tê-los juntos antes de a desmontar de vez. Fez um gesto com o queixo para o meu caderno. Não é para as redes, é para eu lembrar o desenho dos buracos. Pegou no telemóvel, mostrou um rascunho de fotografia. A fachada vista de baixo, a placa de madeira com o branco das placas novas dos vizinhos a brilhar ao lado. Parece uma boca num alinhamento de dentes, disse, sem maldade. E riu, apenas com o canto da boca. Sinceramente, não vim pedir conselhos, repetiu, quase como no primeiro dia. Vim dizer alto que não tenho medo da placa nova. Tenho medo do retângulo limpo que fica atrás. A parede a dizer-me, aqui esteve outra coisa todos os dias. Vai tapar logo os furos? Arrisquei. Não. Quero olhar para eles um bocado. Respondeu com a naturalidade de quem mede um eixo. O fantasma ajuda a aprender. Depois, logo se vê. Falou ainda do vizinho que lhe perguntou, vai doer? No patamar do serralheiro que tem o andaime. Há 2 prédios e jurou que aquilo monta num instante. Falou do PDF do regulamento que lhe reencaminharam do nada às 22h11, como se os e-mails também tivessem hora de fecho. Ficamos a escutar. O radiador continuou calado. A sala tinha o barulho leve de papel a mexer com a corrente de ar. A madeira, ao fim de uns minutos, parecia mais pesada, ou era a mesa que a recebia melhor. Ele passou os dedos pela borda e, num impulso, encostou a placa à perna da mesa, de pé. Assim ouve-se mais, disse. Deitada, a madeira lembra o chão. De pé, lembra a rua. No fim, guardou os 2 parafusos no bolso das moedas com um tilintar pequeno. Pousou o pano de óleo por cima da placa, como quem tapa uma ave no ninho. Se amanhã eu não vier, estou na fachada, a redescobrir o branco, disse, meio a brincar, meio sério. Mas venho, trago os outros 2. A porta fechou, com um clique limpo. Pela janela, vi o reflexo da palavra relojoeiro ao contrário, colado no vidro durante um segundo e desaparecido logo a seguir. Escrevi no caderno. Placa de pé, som diferente. 4 2 parafusos, 1997 no verso. Sexta, de os 5 4 dias. Medo não da placa, mas do retângulo. Só depois, ao arrumar o jornal, reparei num canto solto de fita no verso, mesmo por cima da data. Debaixo, como se alguém tivesse escrito à pressa e apagado, lia-se uma palavra quase morta. Graça. Não lhe disse. Ele vai ver quando puxar a fita devagar. Chegou mais cedo do que o costume, com os ombros ligeiramente inclinados para a frente, como quem guarda peso nos bolsos. Trazia uma caixinha de filme antigo, daquelas de plástico cinzento, e dentro, os 2 parafusos que faltavam. Pousou-os na mesa ao lado dos outros, alinhou as cabeças com a unha e respirou como se acabasse de fechar um mecanismo. Agora estão os 4.
disse. Não por ordem de idade, por ordem de saída da parede. A placa de madeira continuava encostada à perna da mesa, de pé, sob o pano manchado de óleo. O jornal que a tinha embrulhado estava dobrado ao meio. Via-se a data no cabeçalho a preto. Lá fora, um elétrico chiou na curva e parou 1 segundo a mais que o normal. Telefonaram do condomínio, acrescentou, tirando um papel do bolso. Instalação sexta às 15h30. Disseram que não é preciso eu estar. Eu disse que, para mim é. Responderam, tome nota. Tomei. Virou a placa devagar, com as 2 mãos. O verso trouxe de novo a fita antiga a levantar nos cantos. Toquei, com um gesto, no canto que eu tinha notado no dia anterior. Ele percebeu e puxou a fita um pouco mais. Debaixo, a palavra aparecia agora inteira. Graça. Letras maiúsculas. A lápis. Ao lado, uma seta tosca, como as que se fazem num mapa a correr. Foi lá que começou, murmurou. Na graça. A primeira porta com o meu nome. 1997. Passou o polegar por 1997. Confirmou a memória sem triunfos. O letreiro veio de lá comigo. Colei isto eu, para não me esquecer do bairro quando mudei. Guardou silêncio o tempo suficiente para o prédio da frente fechar uma janela. Depois contou miudezas. O senhor do Decúmulos, que lhe perguntou se precisava de escada, a mercearia, onde comprou uma lâmpada nova para a bancada, a carta do banco, que se meteu por baixo da porta da oficina, sem necessidade. No jardim, o homem do xadrez, nesse dia, tinha levado um relógio emprestado e uma garrafa de água, com o nome escrito a marcador. É para o caso de eu me esquecer das coisas, disse-lhe o homem. O Baltazar respondeu, eu lembro, num tom neutro. Fui dar uma volta à tarde, continuou. Subi até ao Miradouro da Graça. As placas novas por todo o lado. Umas são bonitas, outras são só iguais. A madeira desaparece devagar e ninguém repara. Não havia azedume, havia um inventário. Voltou à mesa. Tirou do envelope fino uma cópia do e-mail da administração. Uniformização concluída no quarteirão até segunda-feira. Dobrou o papel a meio, depois, em 4, guardou com método. Ajeitou a posição dos 4 parafusos, 2 a 2, como se fossem pares de ponteiros perdidos. Sabe que mais? Disse sem levantar a voz. Ontem liguei a máquina de lavar, só para ouvir o ciclo vazio. O corredor ficou com som de chuva. É honesto. E não manda em mim. Encolheu os ombros. Deixei o temporizador na gaveta. Pedi 1 minuto para ficar apenas com a placa virada para o teto. A madeira, ao contrário, parecia mais clara. O papel Graça, 1997, era uma espécie de janela estreita. Ele pousou a mão, tirou a mão, pousou outra vez. Na sexta, tiro a placa de vez, disse por fim. Não vou tapar logo os furos. Quero ver o fantasma da madeira um dia inteiro. Depois logo se vê. E a madeira? Vai para onde? Para dentro, respondeu simples. Talvez por cima da bancada a olhar para mim. Se ficar no consultório hoje, melhor. Ganha o silêncio que me falta em casa. Ao sair, deixou-me a caixinha de filme, com um dos parafusos lá dentro. Empresto-lhe até sexta, disse, para eu não ter os 4 ao mesmo tempo. Dá sorte dividir o peso. A porta fechou-se com um clique certo. Fiquei a olhar a palavra graça na madeira, mais viva com a fita já solta, e escrevi, sexta 15h30, 4 parafusos, um emprestado, máquina ligada a vazio, palavra no verso, predigar bairro e não pessoa. A sala tinha o barulho da rua, mais menos. Talvez a madeira estivesse a aprender a nossa acústica. Gancho. Às 19h12, o meu telemóvel piscou com uma chamada dele perdida, uma só, sem mensagem. A hora ficou no meu caderno como um ponteiro encostado. Chegou no próprio dia, com pó nos pulsos do casaco e um sorriso muito curto, desses que só puxam a pele junto aos olhos. Saiu às 7h12, disse. A placa, um estalo, 2 toques com a chave certa e veio. Fiquei a olhar o retângulo claro. É bonito. Fez um gesto com a mão aberta, a medir um quadro invisível. Os 4 furos, como nos desenhos das crianças. Trazia o telemóvel com 2 fotografias. A primeira, a fachada com a sombra do letreiro antigo,
a desenhar um envelope perfeito. A segunda, os 4 parafusos alinhados em cima de uma revista velha. O condomínio tinha confirmado a hora. 15h30. O plástico branco com letras negras já estava na portaria. Pedi para estar enquanto montam, disse. Disseram que não é preciso. Respondi, é para mim. O serralheiro do andaime acenou que me segura a escada com o pé se for preciso. Tudo prático, sem drama. Pousou a placa na mesa, desta vez deitada. Deu 2 pancadinhas com a ponta dos dedos. A madeira respondeu com um som seco e baixo, como uma gaveta que fecha bem. O papel Graça 1997 ficou virado para nós. O meu filho mandou mensagem, disse, sem preparar a frase. Não vou em dezembro. Fico mais um tempo. Falamos domingo? Guardou o telemóvel. O fuso corta o dia ao meio. Não faz mal. Pareceu mesmo que não fazia. Falou da manhã, como quem conta um esquema. O elevador que enguiçou e obrigou o técnico a subir com a placa ao ombro, a senhora do terceiro que ofereceu fita de pintor para marcar o nível. O vizinho do segundo que desceu o lixo mais cedo, para não atrapalhar. No jardim, o homem do xadrez jogou sem relógio. Hoje confio no sol, disse. E o Baltazar respondeu, eu confio na parede. E a madeira? Vai consigo quando entrarem com o plástico? Vai, assentiu. Fica aqui durante a sessão. Quero que a sala guarde o som dela antes de ficar do lado de dentro da oficina. A instalação durou menos do que ele previa. Às 15h48 já tinha fotografia. O branco impecável, as letras direitas, nenhum parafuso à vista. Mostrou-me a imagem sem queixa. Não é feio, concedeu. Só não é meu. E encolheu os ombros, como quem aceita uma estação nova. Ficou um momento a olhar o verso da madeira, passou o dedo devagar pela palavra graça, não para apagar, mas como quem diz, fica. Em casa, contou, ligou outra vez a máquina de lavar, agora com 3 toalhas velhas, para fazer peso e ouvir outra vez. O corredor voltou a ter barulho de chuva mansa. Trouxe-lhe isto, disse no fim, pousando sobre a minha mesa um parafuso mais gasto que os outros. Fica cá, não é presente, é âncora. Quando saiu, a sala ficou com o estalo único do radiador e a fotografia no meu telemóvel a brilhar uns segundos a mais. Escrevi. 15h30, 15h48 instalado, madeira entra no consultório. Mensagem do filho, isto domingo. Parafuso âncora. A palavra fantasma apareceu-me 2 vezes na cabeça e eu deixei. Veio com a mão fechada. Sentou-se, abriu-a, na palma, o relógio de bolso. A tampa estava riscada. O vidro era limpo, não tinha qualquer gravação por dentro. Pousou-o no tampo sem o abrir. Não é para usar, disse. É para estar na gaveta certa. Contou o resto da cesta. Esteve presente na montagem, segurou a escada com a sola enquanto o ajudante apertava, agradeceu ao serralheiro com um aceno, assinou a folha do condomínio sem vontade de assinatura. No fim, ficou 1 minuto sozinho no passeio a olhar o branco. Depois, levou a madeira ao ombro, como quem leva um casaco, e desceu a cave. Lá dentro, por cima da bancada, aparafusou a placa por dentro. 2 parafusos bastaram. Do lado de fora, o plástico. Do lado de dentro, a minha placa. Resumiu. Ficam a falar uma com a outra através da parede. Eu fico no meio. Mostrou uma fotografia. A bancada com ferramentas, a madeira escura por cima, o papel Graça 1997, colado no verso a espreitar por uma lasca. Não o vou raspar, disse. Prefiro assim. Contou 2 clientes. Um cronógrafo antigo, que voltou a marcar depois de um ajuste pequeno, um despertador herdado que assustou a dona ao primeiro toque e a fez rir ao segundo. O barulho também aprende a viver nas casas, comentou, como quem ajusta um ponteiro. E o filho? Perguntei. Falamos no domingo, respondeu. Sem frases grandes, estou bem, a trabalho, qualquer dia. Mandei-lhe a fotografia do retângulo claro antes de montarem o plástico. Ele pôs um coração e um chega. Guardou o telemóvel sem olhar de novo. Ficou um silêncio bom. O elétrico fez a curva. O radiador não disse nada. Ele passou a ponta do dedo
pela tampa do relógio de bolso, gosto de saber que há tempo que não precisa de parede, disse. Fica numa gaveta e existe na mesma. Fechou os olhos um segundo, abriu-os sem pressa. Não vou levar relógio no pulso, pelo menos agora não. Sorriu com a pele junto aos olhos. Mas já sei onde guardar este. Não pediu conselho, não anunciou planos. Pôs as peças em linha, 3 parafusos no bolso, um a servir de âncora na minha mesa. A placa de madeira por dentro, o plástico por fora, a máquina de lavar com o som de chuva curva no corredor, o relógio de bolso na gaveta certa. Hoje, no jardim, o homem do xadrez esqueceu outra vez o relógio, disse ao levantar-se. Entreguei-lhe, ele riu. Ainda bem que há quem não se esqueça. Eu não disse nada. Parou, como sempre, um segundo no vão da porta, não para ver as horas, mas para conferir a própria pele no pulso sem relógio. Fico por aqui, afirmou, como quem dá corda a um fim. Para isto, chega. Tocou com o indicador no verso da placa, na palavra graça, e deixou o toque demorar o tempo certo. A porta fechou-se. Fiquei com o parafuso na mesa, o relógio de bolso no tampo e a fotografia do retângulo claro a pairar no ecrã. No fim do dia, passei pela rua dele. As placas novas, todas iguais, faziam a frente do prédio parecer uma dentadura sem história. Mas, se olhasse de lado, via-se o retângulo claro onde a chuva não batia. A parede guardava memória de madeira. Pela janela da cave, deu para perceber a sombra escura da placa pendurada por dentro. Voltei ao gabinete. Escrevi a última linha. O tempo do Baltazar ficou virado para dentro. E isso basta. Fechei o caderno. Dei corda ao relógio de bolso até sentir resistência. Só isso, sem o abrir. Não precisava. O barulho não manda em ninguém quando se sabe onde o guardar. Todos os nomes e pormenores foram alterados. Obrigado por ouvir e até a próxima história. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou em algo seu, escreva nos comentários, de forma anônima e respeitosa.